Vale a pena modificar o magneto do meu motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Para a gente entender se vale a pena preparar ou não o magneto, a gente precisa entender o funcionamento do magneto. Para quem não sabe o que é o magneto é um gerador elétrico que contém ímãs que gera pulsos de energia alternada, até chegar lá na sua vela, certo? Passando pelo CDI, pela bobina, pela bateria, certo? Só que eu não vou entrar aqui no passo da parte elétrica do motor, certo? Da parte elétrica da moto, tá? A gente vai falar aqui sobre a preparação do magneto, em aliviar, não aliviar, adicionar peso, certo? Só que a gente precisa entender o funcionamento do magneto. Além dessa função principal, que é uma das funções primordial do magneto, né, que é gerar esse pulso elétrico, é gerar centelha lá para sua vela, tá? O magneto tem uma segunda função, tá? E é por causa dessa segunda função que a gente visa preparar ele ou não, tá? E qual que é essa função? O magneto é um acumulador de energia cinética. Como que funciona isso? O magneto ele tem a função de ser uma massa no eixo de rotação. Como assim massa? É o peso. A massa, quando a gente fala de massa, é o peso. O magneto é um peso, tá? Basicamente ele é um peso no eixo de rotação. Ou seja, o magneto ele está acoplado aqui no virabrequim, certo? O magneto vai acoplado aqui no virabrequim. Só que ele tem essa função de acumular energia cinética e por inércia manter o movimento do motor quando não está acontecendo a combustão. Por quê? No motor, tá? No motor 4 tempos, a gente tem 4 ciclos, ou seja, admissão, compressão, combustão e exaustão. Então, o que acontece? Nesses 4 ciclos, acontece somente uma combustão. Então, a gente precisa movimentar o motor nessas outras 3 fases, certo? Porque a gente tem somente uma combustão, nessas outras 3 fases vai se movimentar por essa energia da combustão. Só que o magneto, como ele tem esse fator também de ser uma massa no eixo de rotação e ele acumula energia cinética, tá? Por inércia, ele vai ajudar na movimentação do meu motor nessas outras 3 fases, certo? Para a gente entender um pouco mais esse fator de inércia e acumulação de energia cinética, tá? Ser esse acumulador de energia cinética, a gente precisa entender o que é a inércia, tá? A inércia é o seguinte, a inércia é a tendência do corpo que está parado continuar parado e a tendência do corpo que está em movimento se manter em movimento. Otávio, não entendi como que funciona isso. Eu vou dar 2 exemplos agora sobre inércia para a gente entender o funcionamento aqui do magneto, certo? Para a gente entender se vale a pena preparar ou não ele, adicionando ou aliviando o magneto. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exemplo da inércia que eu vou dar é a inércia quando o corpo está parado, tá? Quando eu falo corpo é a massa, ou seja, é o peso, tá? Mas o corpo, vamos dar um exemplo de pessoas, tá? Um exemplo, a inércia parado. Como que funciona isso? Vamos supor que você está no ônibus, certo? Entrou dentro do ônibus, está sentado no ônibus. O ônibus está parado no sinal, certo? Então você está sentado ali no banco, o ônibus está parado no sinal. Quando o ônibus vai arrancar, o sinal abriu, o sinal verde abriu, o ônibus vai arrancar, certo? Então o ônibus, na hora que o ônibus começa a arrancar, você vai fazer assim na cadeira. Ó. Se você não está encostado, você vai fazer assim, ó. O ônibus arrancou, você vai dar esse impulso para trás. Por que isso acontece? Isso acontece porque o corpo que está parado, ele tende a ficar parado. O corpo, ele vai tender a ficar parado, ou seja, a massa ele tende a ficar parado. Mas quando o ônibus vai se movimentar, o corpo ele é jogado para trás. Então a inércia parado seria isso. Otávio, o que é a inércia em movimento? A inércia em movimento já é o contrário. Vamos supor que tem um carro, tá? Um exemplo, tem um carro a 100 km por hora, certo? Tem um carro a 100 km por hora e o motorista está sem o cinto de segurança, certo? Só que a 100 km por hora esse carro vai e bate, certo? Bate de frente. Quando ele bate de frente, o motorista que está sem cinto de segurança é arremessado para fora, certo? Ele é arremessado para fora do carro. Por que isso acontece? Por força de inércia.
ou seja, o corpo que está em movimento tende a manter o movimento. O carro foi parado brutalmente, porque aconteceu uma colisão, ele foi parado brutalmente. Só que o corpo, ou seja, a massa que está dentro, ou seja, o corpo da pessoa é um peso, certo? Então, esse corpo, por inércia, ele é arremessado para fora. A inércia tende a manter o corpo em movimento. Então, o corpo está parado. Só que o carro bateu e aconteceu uma colisão, ele foi parado brutalmente. Só que o corpo ele tende a continuar em movimento. Então, o corpo ele foi o quê? Arremessado para fora do carro. E isso acontece em dois fatores. A inércia quando está parada e a inércia quando está em movimento. Então, a gente tem que entender esses dois fatores para a gente entender se vale a pena ou não preparar o magneto. Primeiro passo, entender a inércia parada, certo? E entender a inércia em movimento. Ou seja, quando está parado, o corpo que está parado tende a ficar parado. Lembra do ônibus? Você no corpo, o seu corpo tende a ficar no mesmo lugar, ele não se tende a movimentar, certo? E o corpo que está em movimento, já está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Por isso que quando o carro aconteceu a colisão, o motorista ele foi arremessado para fora do carro devido a essa força da inércia, devido à inércia que está acontecendo ali, a inércia em movimento. No magneto é a mesma coisa. O magneto ele acumula essa energia cinética da rotação, certo? E ele também é uma massa no eixo de rotação. Ou seja, quando acontece uma combustão lá, um exemplo, você já ligou o motor. Quando você ligou o motor, o magneto ele vai girar junto, certo? Quando o magneto gira, ele é uma massa, ou seja, o magneto tem um peso nele, certo? Então esse peso vai continuar se movimentando. Quando não acontece a combustão, ou seja, aconteceu uma combustão no motor. Então, nas outras fases que não está acontecendo a combustão, essa energia que foi acumulada, ou seja, essa energia cinética acumulada aqui, essa inércia aqui do magneto vai ajudar na movimentação do meu motor nessas outras três fases. Por isso que eu tenho esse peso no magneto, porque ele continua. Vamos supor, você ligou, aconteceu a combustão. Então, parte da combustão, quando acontece a combustão, o que vai acontecer? A combustão ali dentro vai movimentar o motor. Então, a energia da combustão, certo, que aconteceu no seu motor, ela é dissipada para movimentar todo o motor, certo? Ela é dissipada para movimentar todas as engrenagens, virabrequim, movimentar comando de válvula, certo? Movimentar tudo até chegar na sua roda. Então, parte dessa energia é dissipada até mesmo para movimentar o magneto aqui, certo? Porque está sendo movimentado pela combustão ali. Só que quando não está acontecendo a combustão, o que vai ajudar a manter a rotação vai ser a energia acumulada do peso aqui do magneto, tá? Existem outros fatores, mas basicamente dizendo seria aqui pelo magneto. Então essa energia acumulada aqui, ó, vai ajudar, certo? A movimentar o meu motor quando não estiver acontecendo aqui a combustão dentro do motor, beleza? Então o que acontece? Quando a gente entende isso, esse fator de inércia, de acumulação de energia cinética do magneto, a gente já começa a compreender vários fatores na parte da preparação do magneto. Por quê? Se ele tem uma função importante, isso quer dizer que vai influenciar diretamente dentro do meu motor, certo? Por quê? Quando a gente fala de preparação do magneto, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai aliviar, certo? Ou a gente vai adicionar peso, certo? Existem essas duas variáveis. Quando a gente fala em manter original, é original, já está com peso original. A gente preparou o motor, mas manteve o magneto original. Ah, eu vou colocar um magneto aliviado, vai dar diferença? Qual a diferença que vai dar? E agora a gente vai começar a explicar sobre as diferenças que eu tenho quando eu adiciono peso e as diferenças que eu tenho quando eu alivio o magneto, beleza? Então, o primeiro passo, você tem que entender essa diferença. Quando essa diferença da energia que ele acumula e a função que ele faz ali dentro, beleza? A função primordial, que é o que eu mencionei, ele é um gerador elétrico, certo? A segunda função dele é um acumulador de energia cinética e por inércia ele ajuda a movimentar o motor, beleza? Só que o que acontece? Para ele começar a movimentar, a gente também tem que entender isso. Eu dei o exemplo que ele ajuda a movimentar o motor. Só que ele tem o peso aqui. Como que ele vai começar a movimentar? Pela combustão. Parte da combustão, da energia da combustão, vai ajudar a movimentar aqui o meu magneto, o peso dessa massa. Por quê? O corpo que está parado tende a ficar parado. O peso aqui, ó, que eu tenho no magneto,
quando está parado, vai tender a ficar parado. Então, parte da energia da combustão vai ajudar a movimentar ele aqui, certo? Agora, quando já está em movimento, essa energia acumulada aqui ajuda a movimentar o meu motor, beleza? Então, a gente precisa entender esses seguintes fatores. E agora, quando a gente fala já de preparar o magneto, aliviando, adicionando peso, eu coloquei algumas variáveis aqui no quadro aqui, para a gente ter uma ideia. Vamos dar um exemplo primeiro, se a gente for aliviar o magneto, beleza? A gente precisa entender aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, aliviando o magneto e adicionando peso no magneto original, ou você colocando um magneto mais pesado, certo? Então o que acontece? Aqui a gente tem, ó, quando a gente tem um menor peso no magneto, o que vai acontecer? O que isso vai influenciar dentro do meu motor quando eu tenho um menor peso no magneto? O que vai influenciar? O giro vai subir mais rápido. Por que o giro sobe mais rápido, Otávio? Eu vou ter um giro maior no meu motor. Por que acontece isso? Isso acontece porque agora eu tenho uma menor massa aqui, certo? Quando eu falo de massa, eu tenho o quê? Eu tenho um menor peso aqui agora, certo? Porque eu aliviei ele, então eu reduzi o peso do magneto. Aliviar é reduzir o peso, certo? Então quando eu coloco um magneto aliviado ou alivio o magneto original, o que vai acontecer? Eu tenho menos peso agora. Então a energia que está movimentando da combustão, que movimenta ele aqui, ó, que teria que movimentar esse magneto, o que vai acontecer? Agora, para movimentar o motor, essa energia da combustão vai ficar mais leve, como se fosse isso, fica mais leve. Então a movimentação do meu motor vai ser mais rápida, porque eu tenho menos peso. Quando eu tenho menos peso, eu corro mais rápido. Vamos supor, você pega um colete de 30 quilos e tentar correr, vai ser um pouco mais complicado. Você vai correr mais lento. Agora, se você tirar o colete de 30 quilos e correr, você vai ficar o quê? Mais rápido. Por que você vai ficar mais rápido? Você tem menos peso. Quando você tem menos peso, você corre mais rápido. Quando você coloca um colete de 30 quilos, o que vai acontecer? Você é mais lento, certo? Você vai ficar mais lento, certo? Então, o que acontece? Quando eu alivio o magneto, o giro vai subir mais rápido, porque eu vou ter uma movimentação, eu vou ter mais um giro, subida de giro mais rápido, tá? Então o que acontece? Além da subida de giro, só que eu tenho um outro fator, eu vou ter uma menor energia acumulada. Por que eu tenho uma menor energia acumulada quando eu tenho o magneto aliviado? O que acontece nesse fator aqui, pessoal? A gente precisa entender que quando eu alivio o magneto, eu subo o giro mais rápido. Eu tenho um menor peso agora no eixo de rotação, que é do virabrequim, certo? Eu tenho um menor peso, então o motor vai girar mais livre, vai ficar sobe o giro mais rápido. Só que o que acontece? Eu tenho uma menor energia acumulada. É ruim? Em partes. Por quê? Eu tenho uma combustão, certo? E tenho 3 outras movimentações. O que vai acontecer nas outras 3 outras fases? Eu subo o giro rápido, só que o giro cai mais rápido também, certo? Por que o giro cai mais rápido? Porque a energia acumulada aqui no magneto, esse peso agora é menor. Então a energia acumulada é menor, certo? Quando a energia acumulada é menor, essa energia, o giro vai tender a cair mais rápido. Quando eu não tenho a combustão acontecendo, o giro vai tender a cair mais rápido. Ou se eu estou numa serra, vamos supor que eu tenho um magneto aliviado. Eu estou indo na reta, então o giro está subindo rápido, eu tenho giro muito rápido, só que se eu pegar uma serra, ou seja, colocar carga nessa moto, ou seja, o que é carga? Carga é mais peso, certo? Quando eu estou na reta, é um nível de peso. Se a moto começa a subir, o motor ele vai ter que empurrar o peso da moto e o peso do piloto, certo? Que está na moto. Então o que acontece? Se está na reta, está subindo o giro mais rápido. O giro está lá no alto, porque está aliviado, o motor está aliviado, certo? Só que na hora que você começa a subir uma serra, o que vai acontecer? O giro vai tender a cair. Por quê? Porque eu tenho uma menor força, uma menor energia acumulada aqui. Então o giro ele vai tender a cair mais rápido. Aí você vai ter que ficar reduzindo a moto. Por quê? Eu tenho menor peso agora. Então eu tenho essas outras, o contra também. Quando eu estou numa reta, é uma coisa. Agora, se eu administrar peso, um exemplo, eu estou sozinho na moto. Outro exemplo de peso, de massa em cima da moto. Eu estou sozinho na moto, tenho um magneto aliviado, a moto vai andar de um jeito. Agora, se eu pego um passageiro bem mais pesado que eu e ele vai andar na minha garupa, a moto ela vai tender eu subo o giro, mas ela vai tender a cair no giro muito rápido, certo? Porque eu tenho muito peso, estou administrando muito peso para aquele motor, porque eu tenho uma menor energia acumulada. Então, eu tenho esse contra quando eu alivio o magneto, beleza?
Pós, qual que é o pós? Qual que seria o bom? Eu tenho um magneto aliviado, eu subo o giro mais rápido. Então, eu tenho esse pós, tá? Agora, o contra, eu tenho uma energia acumulada menor. Por força de inércia, agora vai ser menor, porque se eu administrar peso, vai ficar um pouco menor agora nesse quesito. Beleza? No quesito de energia acumulada, energia cinética. Beleza? E o que acontece, Otávio, se eu adicionar peso no magneto, tá? O que acontece? Quando eu tenho maior peso no magneto, a subida de giro vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque eu tenho mais peso agora. Então a energia aqui da combustão, aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai ter que movimentar o magneto, essa maior massa, eu tenho mais peso agora. Então o que acontece? Se eu tenho mais peso agora, o que vai acontecer? A subida de giro vai ser menor, certo? Só que eu vou ter uma maior energia acumulada, certo? Quando eu tenho uma maior energia acumulada, o que vai acontecer quando eu tenho uma maior energia acumulada? A moto vai tender a manter a velocidade. A caída do giro vai ser menor, certo? Ela sobe mais lento, mas ela mantém a rotação, certo? Eu tô numa rodovia, tô andando ali a 100 km por hora. Aí se eu peguei uma serra subindo, a moto, se ela tiver força, certo? Depende muito da preparação também, mas se ela tiver força, ela vai manter os 100 km por hora, porque eu tenho uma energia acumulada ali no peso do magneto ser maior agora. Quando eu tenho um magneto mais aliviado, o que acontece? Se eu estou a 100, começa a subir, a rotação vai começar a cair. Ela vai começar a cair, você vai ter que reduzir, a moto vai perder velocidade, certo? Ela vai para 90, para 80, certo? Quando eu tenho um magneto aliviado. Quando eu tenho um magneto onde eu adiciono peso, a rotação vai tender a manter. Sobe a rotação, é mais lenta, mas vai tender a manter, beleza? Então a gente precisa entender esses fatores. Aliviando, eu tenho esses fatores, adicionando peso, eu tenho esses outros fatores aqui, beleza? Só que o que acontece? Otávio, na preparação de motores então, quanto de peso? Eu recebo muitas essas perguntas. Otávio, quanto de peso eu alivio no magneto e quanto de peso eu adiciono? Primeiro passo, adicionar ou aliviar, você vai ter que testar em dinamômetro. Não adianta eu virar para você e falar assim, ó, olha, reduz 500 gramas no seu magneto, certo? Para aliviar ele. Olha, adiciona 1 kg de peso no seu magneto. Então não adianta eu te falar isso, porque você precisa testar no dinamômetro. Quando a gente fala aqui, ó, de adicionar ou aliviar peso no magneto, a gente está falando de um motor preparado. Se você fizer isso no motor original, vai ser ruim, certo? Por que é ruim? Se eu tenho um magneto aliviado, o que acontece? Se eu tenho um magneto aliviado no motor original, o que vai acontecer? Peguei e aliviei o magneto no meu motor original. Vai subir o giro mais rápido? Vai. Só que o que acontece? O meu motor ele não tem potência suficiente. Então o giro vai tender a cair muito rápido, a moto vai ficar muito ruim. Quando ela adiciona carga, começou a subir um morro, vai cair muito a rotação, vai ficar muito ruim quando eu tenho um motor original, totalmente original. Certo? E da mesma forma, se eu tenho um motor original e adiciono peso, o que vai acontecer? Eu tenho pouca potência para movimentar esse maior peso. Então eu vou perder muita potência, distribuindo a potência para movimentar esse maior peso do magneto. Então a moto ela vai tender a manter um pouco a rotação, só que vai ser ruim, vai ser prejudicial para o meu motor, beleza? Não vai ser bom nem adicionar e nem aliviar. Mantém original. Se o seu motor é original, mantenha o magneto original. Aqui a gente está falando, no caso, de preparar o motor, certo? Quando a gente fala de preparação de motores, a gente busca aliviar, fazer testes na realidade, aliviando ou adicionando peso. Como que eu faço o teste no meu motor preparado, Otávio? Primeiro passo, você vai ter que ter um dinamômetro. Se você não tem um dinamômetro, como que você vai testar? Na pista, certo? Testando na pista, você pega o magneto, alivia o magneto e bota na pista e sente o desempenho do seu motor. Testou? Bota na pista o magneto agora mais pesado. Testa de novo e vê o resultado que você vai ter ali no seu motor, certo? Então, adicionar ou aliviar, você vai ter que testar. Agora, a quantidade é a mesma coisa, porque às vezes eu alivio muito, a moto fica ruim. Se eu alivio menos, talvez ficou boa para o meu motor, dependendo da preparação que eu fiz. A mesma forma é adicionar peso. Hoje, tá? Na arrancada, principalmente em carros, a gente vê muito o contrário. Eles não aliviam o magneto, certo? Eles adicionam peso. Mas por que isso acontece? Por que na arrancada, na maioria das vezes, eles estão adicionando peso no magneto? Isso acontece por um fator. Quando eu tenho muita potência no motor, o que é muita potência?
Na arrancada, principalmente, eles tentam extrair o máximo de potência que eles conseguem de um motor, certo? Então, quando eu tento extrair o máximo de potência nesse motor, quando eu estou na arrancada, eu preciso ter o que na saída da arrancada? Eu preciso ter tração, porque não adianta eu ter muita potência e a roda ficar patinando, eu perco tempo ali se a moto ficar patinando ou se o carro ficar patinando. Então eu preciso o quê? Ter tração. Quando eu adiciono peso, o que vai acontecer? Eu equalizo essa distribuição de energia da combustão, certo? Como que funciona isso? Se eu tenho uma moto ou um carro muito potente e ele está distracionando, o que acontece? Quando eu adiciono o peso do magneto, parte da energia que vai ter que movimentar ali o magneto, o que vai acontecer? Ela vai ter que ser distribuída para movimentar o magneto. Então, parte da energia da combustão, quer dizer, parte da energia da combustão que acontece ali, dessa potência que é gerada pela combustão, ela vai ter que movimentar esse maior peso. Então, a saída vai ser mais suave. Então, eu vou ter mais tração no meu motor, certo? Isso quando a gente fala, quando a gente tem muita potência ali que está distracionando. Por isso que eles optam em adicionar peso. Por quê? Se eu tenho um motor onde ele é muito potente, na saída, a gente está falando de arrancada aqui, na saída, ou até mesmo uma prova de competição, que você precisa ter uma arrancada, tá? Na saída você precisa ter tração, porque não adianta você ter muita potência no motor, você precisa que essa potência seja distribuída para a roda, sem com que ela patine e você perca tempo com a roda patinando. Por isso que adiciona peso, porque na saída, lembra do maior peso? A inércia parada, eu vou ter que movimentar esse maior peso, certo? Quando eu movimento esse maior peso, isso vai me dar o quê? Mais tração para minha roda. Agora, quando eu tenho um magneto aliviado e tem muita potência, o que acontece? A rotação é muito alta, então eu já começo a acelerar lá, ó, tá lá acelerando, e na hora de sair, o que vai acontecer? A potência total vai ser jogada para a roda. Quando ela é jogada de uma vez, vai tender a distracionar muito. Então, por isso que você vê hoje nos Estados Unidos, tá? Motos importadas, eu não sei aqui no Brasil se vende, mas quando a gente tem motos importadas, se você pegar lá as motos importadas, a gente vê que esses motores são bem aliviados. Você vai ver um magneto bem pequeno, certo? Para a potência do motor, certo? Então a gente tem um magneto aliviado. Nos Estados Unidos, os iniciantes, já é vendido um acoplamento que você pode adicionar uma chapa, ou seja, que adiciona peso naquele magneto menor ali das motos importadas, motos de trilhas importadas. Por quê? Aquele maior peso ali que vai ter ali vai ajudar a tracionar mais, ou seja, vai ficar mais suave a saída. Ela não vai distribuir total potência ali para a roda de uma vez. Com esse maior peso, eu vou ter uma entrega de potência mais suave, certo? Por isso que nas motos importadas já tem uma adição de peso. Eles fazem isso também em motos 2 tempos, tá? Você pegar lá uma CR, uma Husqvarna, uma moto onde ela tem muita potência no motor 2 tempos, o motor 2 tempos ele entrega potência quase que direto ali para o motor, porque ele tem poucas peças móveis, certo? Menos do que um motor 4 tempos, então a entrega de potência é muito grande. Então o que eles fazem? Eles adicionam peso aqui também para que a entrega de potência desse motor seja mais linear, certo? Ou seja, tracione, tem uma tração melhor, não patine tanto. Então eles adicionam peso, tá? Então a gente tem que olhar por dois lados quando a gente fala de preparação de motores. Se eu tenho uma moto que é só de rua, eu não ligo tanto para saída, não é uma moto que eu corro na arrancada, eu não participo de arrancada, tenho uma moto às vezes para pista. Se eu aliviar, se eu quero uma subida de giro maior, uma entrega de potência, para o meu motor, a potência que seja gerada, eu tenho menos peças móveis, menos peso ali para a combustão movimentar, aí sim eu vou lá e alivio, quando eu quero um motor mais para alta rotação, certo? Eu quero um motor para alta rotação, para me atingir altas velocidades. Então, talvez nesse ponto é legal você aliviar o magneto. Agora, se você sente que a moto está muito arisca, que a moto, essa entrega de potência ali está muito ruim, não está sendo linear, você adiciona peso, certo? Você adiciona peso, você vai ter uma entrega melhor, vai manter a rotação. Então você tem que analisar. É claro, todo teste que você vai fazer é legal, ou você testar no dinamômetro ou você testar na pista, porque não adianta você só aliviar,
ou só adicionar peso. Você precisa testar, saber se aquilo ali está dando realmente potência para você. Se aquilo ali não fez você perder, você colocou muito peso no magneto, está fazendo você perder potência no seu motor. A entrega agora ela é linear, mas a potência está perdendo muita potência por esse maior peso, certo? Ou se aliviando, a moto não tá ruim, quando você sobe, a moto frouxa demais, porque você aliviou muito. Então você tem que analisar. Quando a gente fala de magneto preparado, é isso que eu mencionei para vocês anteriormente. Tem que ser motor preparado. O motor original não vai funcionar bem você fazer isso. Agora, Otávio, adiciono ou alivio? Testa, tá? Tudo que você for fazer no seu motor, você vai testar. Qualquer preparação também, você testa. Preparação do cabeçote, comando de válvula, tudo tem que ser desenvolvido para você ter um melhor resultado daquilo que você busca no seu motor, certo? O seu projeto, ele tem que ser, principalmente se você participa de alguma prova, de alguma arrancada, de alguma competição, você vai testar. Quando você achar o seu melhor conjunto, você vai ter um bom resultado no seu motor. Mas tudo é um teste. Não adianta eu te falar, igual eu mencionei, não adianta eu falar para você o quanto você tem que tirar ou o quanto você tem que adicionar. Você precisa testar para ter um bom resultado na sua preparação. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, beleza? Deixa aqui embaixo também, aqui embaixo tem uma caixa de comentário, deixa para mim a sua opinião, fala para mim o que você, se você já aliviou, se você já adicionou peso, qual foi a sua experiência? Eu quero saber um pouco mais da sua experiência, comenta aí para baixo que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.